Salve Maria a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos então entrando no nosso sexto dia da leitura do Tratado e Meditação em preparação para a nossa consagração à Santíssima Virgem Maria. Estamos então no número 49. O número 49 compõe esse terceiro parágrafo do capítulo 1. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. O papel essencial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por Maria que deve ser consumada. A primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens ainda insuficientemente instruídos, esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. Isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio ou Areopagita confirma numa página que nos deixou e em que diz que quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade. Tal encanto que emanava de sua pessoa, de beleza incomparável, se a fé, em que estava bem confirmado, não lhe ensinasse justamente o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido. Pois já não subsistem as três razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Então, Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus apóstolos, evangelistas, não ser quase mencionada. Então, obteu dos apóstolos e evangelistas não ser quase mencionada, né? Você vê que pouco se fala de Maria nos evangelhos, mas nós temos, né, pela tradição da igreja, a sua importância, a devoção e o respeito que tinham para com a Santa Mãe de Deus e dos homens. Então esse foi o primeiro ponto, né? As razões, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, né? Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria. E primeiro, porque ela se ocultou. Então, segundo, porque sendo obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio pela primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto, pois se é um meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, mas não pode encontrar Maria que não a procura. Não pode buscá-la que não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória à Santíssima Trindade. Sexto motivo. Nestes últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça.
e misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que punharão por seus interesses. 7. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que bem pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, e mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão dos demônios. Inimitias pona inteter et mulieren, et sementum et semilius, ipsa contra caputum et tu insiliabeis calcaneo eius. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim, a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer e esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que lhe inspiram todos os anjos e homens, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de muitos santos, e uma das suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade, por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem,
Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre virtuosa na luta contra esse orgulhoso. Então grande será a vitória final, que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça. Sede de todo o orgulho, ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tal cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, a seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo, mas em troca eles serão ricos em graça de Deus. Graças que Maria lhes distribuirá abundantemente, serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino que, com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Então isso né, é uma profecia, essa é uma profecia de São Luís Maria Grion de Montfort, acerca daqueles, né, dos futuros escravos de Nossa Senhora, que hão de esmagar a cabeça da serpente. E quem serão eles? Serão os apóstolos dos últimos tempos. Então você que está se consagrando a Nossa Senhora, você está sendo convidado a fazer parte dessa profecia, a fazer parte daquele número, né, de devotos da elite da Virgem, servos e escravos de Nossa Senhora, que serão os apóstolos dos últimos tempos que superarão em santidade todos os outros santos. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão ao porto tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço. Como súditos escravos de amor, experimentarão suas doçuras e bondades maternais, amá-lo-ão ternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade de que tem seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma sem restrições, para assim também pertencer a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do amor divino. Serão Sicut Sagita e Mano Potentes, flechas agudas nas mãos de Maria, todo-poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus. Levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação do corpo. E serão, em toda parte, os pobres e pequenos, o bom odor de Jesus Cristo. E para os grandes, os ricos e orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, e sem pegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna
Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus séculas. E, para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. E o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre os seus inimigos. Dominarão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio dos outros padres, eclesiásticos e clérigos intermédio-cléreos. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde os chamar o Espírito Santo, deixando após si nos lugares em que pregarem o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, e em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e Maria, e em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras, dos maometanos. Quando e como acontecerá, só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Expectans expectavit. E assim nós esperamos, né? Nós buscamos, nós queremos ser esses servos da Santíssima Virgem, né, que tem a palavra de Deus na ponta da língua como espada para trazer, defender e divulgar o reino de Cristo, a segunda vinda de nosso Senhor. Nossa Senhora nos ajude e nos inspire. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.